Para finalizar, estou aqui com o Sérgio Dezen, diretor de Política Agrícola e Informações na Conab, para falarmos sobre o crescimento e as expectativas do agro brasileiro. Muito bem-vindo, Sérgio, e obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer podermos conversar sobre um tema que sempre causa muita passionalidade, né, Bárbara? Exatamente. E um momento muito importante, né, na produção agrícola, já para a gente começar nosso bate-papo, é o plantio. E como sabemos, os fertilizantes e a adubação no tempo correto, eles são essenciais para garantir o crescimento das safras, né? E com esse cenário que vimos esse ano, com a guerra na Rússia, quais os principais desafios enfrentados pelos produtores e o que podemos aprender desse momento? Bom, a gente viu, né, a gente sabe que a agricultura brasileira, ela é uma agricultura que produz nos trópicos, em solos muito pobres, portanto, ela é demandante de fertilizantes. No entanto, né, a gente esquece muitas vezes que técnicas que nós usamos no Brasil precisam ser avaliadas e, com isso, a gente precisa usar as quantidades de fertilizantes corretas diante de uma agricultura que é feita na palha, que é feita dentro de uma sincronia muito estreita, devido ao uso da terra que a gente dá não só para a produção agrícola, mas também para a rotação de atividades com a pecuária. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, o grande dilema que nós vivemos era o risco da falta de suprimento, só que logo em seguida nós começamos a ter desse limão uma nova limonada. Nós começamos a observar que o produtor brasileiro não faz corretamente uma análise de solo periódica e, com base nela, direciona a sua adubação. Isso não é todo o sistema produtivo, mas uma grande quantidade de produtores adota uma postura de usar uma receita. Então, eu ponho uma quantidade de nitrogênio, de fósforo, potássio todo ano e vou repondo. E não faço uma análise de solo todo ano para ver efetivamente aquilo que eu tenho no solo e aquilo que eu preciso repor diante das necessidades que a planta tem. Então, esse momento foi um momento muito importante que os produtores mudaram essa postura e criaram uma realidade um pouco distinta daquela que a gente vinha vivendo no passado. Que interessante, né? Com certeza esse foi um momento aí de aprendizagem e adaptação para os produtores também. Outro ponto muito considerável para o desenvolvimento das safras é o clima, né? E a gente sabe que essas questões climáticas têm afetado muitas regiões brasileiras e impacta no resultado das safras. Isso tem contribuído para uma redução na expectativa da produção? Olha, a gente tem algumas coisas, né, e nos permitam uma maior precisão do momento do plantio, que ele vai te dando os momentos que eu possa ter déficit hídrico, baixa temperatura. Então, eu consigo ter um sistema mais previsível. Lógico, quando eu tenho eventos como Laninha ou El Ninho, essa previsibilidade fica muito prejudicada, né? Mas a gente sabe que ambiente de Laninha, a gente pode ter, e o que é pior, por exemplo, ao longo da história, eu tenho laninhas que a produtividade foi muito boa, e anos que ela foi muito prejudicada. Infelizmente, esses últimos 2 anos, nós tivemos certos problemas com isso. O que aconteceu na safra 2021? Nós tivemos um atraso no plantio da soja, que posteriormente gerou um atraso do plantio do milho, segundo a safra que é feito na mesma área. Com isso, o que aconteceu? Nós tivemos colhendo soja atrasado, plantio atrasado, esse milho pegou seca, em algumas regiões seca e geada, aí o prejuízo foi grande. Então, de 108 milhões de toneladas de milho, nós colhemos 85, 84, por aí. No ano seguinte, que é essa safra aqui, que é 21, 22, nós conseguimos plantar a soja no momento correto, tá? Só que faltou água, principalmente no sul do Brasil. Já era previsível que nós teríamos algum problema.
talvez a intensidade desse problema foi maior do que o esperado. Mas no centro-oeste brasileiro, a produção foi muito bem. E aí nós colhemos tudo no tempo certo, plantamos o milho no tempo certo. Bom, esse milho plantado no tempo certo, ele reduz um pouco o risco de perdas por deficiência hídrica e por temperatura. Então, a gente está correndo dentro de um esperado. Tem regiões que falta água, normal, não vai ser... O Brasil é continental, nós não vamos ter uma produção homogênea ao longo de todo o território nacional, mas está dentro de uma certa margem de erro. Agora, o que nós não conseguimos prever são os eventos de geada. A geada, ela afeta principalmente o Paraná e Mato Grosso do Sul, nessa segunda safra de milho. Então, por quê? Porque as lavouras estão dentro de um período suscetível a isso. Até agora, nós não tivemos uma geada que afetou, mas o risco é iminente e ele existe. Então, a gente tem que sempre trabalhar. Então, a gente tem que pensar que num país continental, plantando, contando sempre com a natureza, a gente vai estar sujeito a isso, né? A gente tem essa, vamos dizer, essa indefinição e essas dificuldades que são inerentes do processo produtivo num país continental como o nosso. Com certeza, essa é uma etapa, uma parte muito relevante, né, para a gente aqui no Brasil, até porque o Brasil ele tem uma presença muito grande na produção de alimentos mundial, né. Porém, como a gente comentou no início até, ele ainda depende da importação de diversos insumos. E alguns investimentos, como o Plano Safra, são de grande ajuda para financiar esses custos, né. E além disso, além desses financiamentos, como que os produtores eles podem se beneficiar de informações de instituições tão importantes como a Conab para grãos e também de fertilizantes como a Global Fert? Olha, a gente tem, o produtor, ele tem que, principalmente, a saber analisar e fazer vamos dizer, um cruzamento das informações. Então, esse cruzamento que ele vai fazer das informações, e para isso ele precisa de dados assertivos, dados muito corretos. Então, por isso que a instituição Conab, ela é uma geradora primária de informação para o produtor. Eu costumo dizer que o grande beneficiário geralmente é um produtor pequeno ou médio, porque são informações que estão disponíveis no mercado, né, de forma gratuita. Então, cabe a ele usar essas informações de maneira parcimoniosa. Agora, só a informação por si, ela é pouco. Você precisa usar essa informação, por exemplo, da evolução de safra, né, com a informação que vocês têm, né, de quantidade de insumos, de quantidade de fertilizante que foi usado, porque o cruzamento dessas duas nos dá um pacote tecnológico, e esse pacote tecnológico nos dá uma expectativa de produção. Então, o produtor, muitas vezes, ele fica olhando para o preço é dado lá fora, é bolsa, é um preço que nós não controlamos, mas os custos nós controlamos, e a evolução da safra nós podemos acompanhar. É muito importante mesmo, ainda mais nesses momentos, né, críticos que a gente tem enfrentado esses últimos anos, com a pandemia, com a guerra. Então, ter o acesso à informação e saber usar ela da melhor forma, com certeza ajuda muito o produtor nesses momentos. Falando agora sobre o futuro, o Brasil ele tem registrado crescimento, né, na produção de grãos nesses últimos anos, expansão também na área de algumas culturas. Quais as expectativas para a safra 22/23? A gente tem uma expectativa sempre moderada no crescimento de área. Embora a gente tenha, né, uma área para crescer em termos de agricultura, sempre em cima da área de pastagem, né, o Brasil não é um país que precisa de novas áreas. Ele precisa agora melhorar o rendimento da terra. Né? E como que eu melhoro o rendimento da terra? Com investimentos, não só financeiros, mas tecnológicos, humanos. Né? Essa combinação de novos investimentos, que eu acredito que tem vindo, né, possibilita um aumento da produtividade. Como eu tenho uma área muito vasta de pastagem, eu preciso aumentar essa produtividade da área de pastagem para que, com isso, eu tenha mais área para as culturas, principalmente as culturas anuais. Aí entra também
soja e milho, mas entra arroz, entra feijão, entra algodão, entra essas culturas que a gente tem hoje, também tem entrando sorgo, milheto, né, e mandioca, são atividades que demandam, né, mais intensificação de capital e mais intensidade de tecnologia. Lembrando, como nós produzimos um clima tropical, o Brasil precisa sempre estar absorvendo novas tecnologias. Então, esse conjunto novo de atividades vai nos dar uma nova área. Quando a gente tem todas as atividades rentáveis, que é uma coisa que a pandemia causou, que é quase que uma situação muito diferente, então eu tenho lucratividade na cana, no café, no boi, né, na avicultura de postura, no milho, na soja, no algodão, no arroz, no feijão. Todas as atividades remuneraram o produtor. Algumas mais, outras menos. Mas quando eu tenho essa remuneração positiva de todo mundo, eu vou observar a relação retorno e risco. Então, por exemplo, eu não vou expandir minha área de agricultura sobre uma área que eu tenho riscos climáticos maiores, porque a gente sabe que isso varia no decorrer do território, assim como eu tenho diferentes tipos de solo, né, que eu preciso olhar. Então, essa combinação dá a expansão de área. Por isso que a gente vê uma expansão da área, por exemplo, de primeira safra, entre 5% e 10%, né, não é uma coisa gigante, dada a rentabilidade que os produtos anuais têm, mas a gente vê também um crescimento da produtividade da terra de pecuária. Então, a gente combina esses dois para ter um aumento. Agora, onde é que ocorrem os grandes aumentos nos últimos anos? É o uso das terras na segunda safra. Então, eu tenho um crescimento mais acelerado nessa área de milho segunda safra, de algodão. Porque são culturas que eu, na mesma terra, eu, por exemplo, o milho e soja, eu tirei a soja, eu já uso milho, quer dizer, eu estou duplicando, né, a produtividade de uma área de terra. Isso daí é uma coisa fantástica. E tem algumas situações que a gente vê o pessoal colhendo o que era no passado uma lavoura que só servia para cobrir a terra, que é o milheto, o pessoal está colhendo o milheto. Nesse caso, eu estou usando estou tirando 3 safras da mesma terra. Então, são movimentos e mecanismos que aumentam muito a produtividade. Então, a perspectiva, né, é que a gente tem um crescimento continuado e consistente, pautado na produtividade da terra. Muito legal, né, a gente vê realmente esse crescimento, esses investimentos que são muito necessários, e com certeza esse crescimento ele contribui muito para a economia brasileira, né, para o crescimento da economia brasileira também. E nós esperamos que o agro continue crescendo também de forma a garantir a distribuição de alimentos, contribuir com o crescimento do país. Eu agradeço mais uma vez, Sérgio, a sua presença aqui conosco. E para finalizar, você gostaria de deixar alguma mensagem para o produtor rural que nos assiste? O produtor rural, ele tem que estar sempre ciente de que nós vivemos um tempo de muita incerteza, né? Por que ela vem essa incerteza? Nós estamos saindo de uma pandemia, né, que foi um brutal choque de demanda, porque os governos acertadamente tiveram que liberar dinheiro para as pessoas não morrerem de fome, né? E isso gerou um aumento de consumo. Isso puxou os preços, não só no Brasil, mas internacionalmente como um todo. Então, o produtor tem que estar ciente que essa inflação de preços que a gente viveu, ela não vai ser continuada por muito tempo, né? A gente provavelmente estaria revendo essas políticas expansionistas dos países se nós não tivéssemos uma guerra. A gente está tendo um choque de oferta que reduz a oferta global. Então, a gente está experimentando um outro choque em cima do primeiro, que também está causando isso. Mas, em algum momento, os governos vão ter que partir para uma política que a gente chama contracionista, ou seja, uma redução da oferta de dinheiro e, com isso, reverte as expectativas de preço. Então, é preciso tomar muito cuidado, porque ninguém sabe quando isso vem. Todo mundo sabe que em algum momento virá, mas não se sabe quando. Então, o produtor tem que pensar muito bem nas suas alavancagens de capital
e que colocar tudo isso dentro de um sistema que esteja dentro da capacidade de pagamento dele, de honrar os compromissos e tudo mais. Então, todo investimento tem que ser muito bem pensado e sempre de longo prazo, nunca de uma maturação muito estreita que enforca ele no capital de giro. É o planejamento, né, é muito importante, né, ele se planejar pensando no futuro, tudo isso para que ele continue podendo crescer de uma forma saudável, né. Muito obrigada, Sérgio, com certeza foi muito interessante essa nossa conversa, com fatores muito importantes para o produtor rural e para a economia brasileira também, né, para o crescimento do agro. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço a possibilidade de estar com vocês e me coloco à disposição sempre. Obrigada, até a próxima.